Você já parou para pensar como um príncipe português acabou se tornando o responsável pela independência do Brasil? A história de Dom Pedro I é cheia de reviravoltas, decisões impulsivas e um grito que mudou tudo. Pedro nasceu em Portugal em 1798, filho do rei Dom João VI. Mas sua vida tomou um rumo inesperado quando a família real fugiu para o Brasil em 1808 por causa das invasões de Napoleão Bonaparte. Ou seja, o Brasil, que antes era colônia, virou sede do Império Português. Pedro cresceu aqui. Diferente da corte tradicional europeia, ele era impulsivo, gostava de cavalgar, tinha espírito rebelde e aos poucos foi criando uma ligação forte com o Brasil. Anos depois, em 1821, Portugal exigiu que Dom João VI voltasse para Lisboa e ele foi. Mas deixou Pedro no Brasil como príncipe regente. E é aqui que a história começa a esquentar. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. Basicamente, tirar sua autonomia e voltar ao controle direto. E aí veio o momento decisivo. Pressionado a voltar para Portugal, Dom Pedro toma uma decisão histórica e declara: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Esse episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. A partir daí, o clima ficou tenso. O Brasil estava à beira de uma ruptura, até que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebe novas ordens de Portugal, exigindo sua volta imediata. Cansado da pressão, ele toma uma decisão radical. Levanta sua espada e declara: independência ou morte. Esse momento ficou conhecido como Independência do Brasil. E assim, o Brasil deixou de ser colônia e se tornou um império, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador. Mas a história dele não termina aí. Apesar de ter sido fundamental para a independência, seu governo foi marcado por crises políticas, conflitos internos e muita insatisfação. Ele enfrentou oposição tanto da elite quanto do povo. Sua forma autoritária de governar e decisões polêmicas desgastaram sua imagem. Até que, em 1831, apenas 9 anos depois da independência, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho, o futuro Dom Pedro II, que ainda era uma criança. E então ele volta para a Europa. Lá ainda luta pelo trono de Portugal em nome de sua filha e acaba morrendo jovem, aos 35 anos. Dom Pedro I foi uma figura cheia de contrastes. Ao mesmo tempo em que libertou o Brasil, também enfrentou críticas e deixou um legado complexo. Mas uma coisa é certa: sem ele, a história do Brasil seria completamente diferente. E talvez nem existisse da forma como conhecemos hoje.